que quando nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo esta carta aos Romanos, já fizemos uma síntese acerca do livro, a carta aos Romanos, em que tempo foi escrito, quando foi escrito, quem estava junto com Paulo, quem levou a carta para os irmãos em Roma. Paulo está falando sobre a liberdade absoluta da graça de Deus, porque a religião ela prende, a religião ela tende a oprimir as pessoas. O Evangelho, pelo contrário, traz a liberdade. Só que nós não podemos usar da liberdade para dar lugar à carne. A Bíblia diz que todas as coisas elas não são lícitas, mas nem todas nos convém. Então, quando alguém olha para você dizendo você é crente, você não pode, aí você vai olhar assim, você está enganado. A Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ah, mas é errado. Aí você vai dizer, pois bem, você mesmo disse errado, então todas as coisas me são lícitas, mas porque é errado, então não me convém. Nós às vezes não temos argumentos para lidar com pessoas que tentam criticar a nossa fé, tentam criticar a nossa maneira de viver, porque nós temos a Bíblia como nosso manual de regra, vida e prática. E algumas pessoas estão tentando provar que a Bíblia é absoluta, estão usando de vários meios para provar que a Bíblia está errada, que existem erros na Bíblia. E todas as vezes que o homem encontrar um erro na Bíblia, o erro não está na Bíblia, mas está nele, tá? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é inerrante, conhecida também como a inerrante palavra de Deus. Por quê? Porque ela é divinamente inspirada por Deus. Nós vamos ver Paulo falando sobre isso, vamos ver Pedro falando sobre isso, que o poder da mente do homem jamais pôde, de alguma maneira, tentar intervir na revelação e na inspiração que veio da parte do Espírito Santo, porque se isso acontecesse, não seria palavra de Deus. Nós vemos uma discussão por aí afora de algumas pessoas dizendo que a nossa Bíblia ela falta livros, enquanto cristãos dizem que a Bíblia católica tem livros a mais. Aí o católico diz que fomos nós que tiramos os livros, e que os livros sempre estiveram ali. Aí nós vemos livro de Macabeus, livro de sabedoria, livro de Judite, livro eclesiástico, outros livros mais, que são livros que não estão no cânon bíblico ou cânon cristão, mas são chamados de apócrifos. Porque eles não foram inspirados por Deus. Um dos livros que eu amo ler, aí eu tenho inclusive essa Bíblia lá que tem esses livros a mais, é o livro de Macabeus, que é um livro histórico. Ele fala até de Alexandre o Grande, fala do período helenista. Então, assim, não são livros inspirados por Deus que nós podemos dizer com propriedade que é a palavra de Deus, pois não é a palavra de Deus. São livros históricos onde estão ali algumas historicidades de coisas e fatos que aconteceram e que de alguma maneira está baseada na Bíblia, porque são histórias que ocorreram em tempos e períodos em que a palavra de Deus foi inspirada, mas aquilo que foi inspirado foi registrado nos livros, principalmente nos profetas como Daniel, como Ezequiel, O Daniel é um pouco mais profundo, que no capítulo 2, através do sonho de Nabucodonosor, ele traz a revelação dos reinos e governos que levantaria-se após finalizar o reinado babilônico pelo poder da dinastia de Nabonido e também Nabucodonosor. Então, nós vamos ver que dentro da história onde fala que os persas estavam
no poder. Daniel capítulo 10, quando Daniel entra na oração que viu que uma grande destruição viria sobre a terra, ele então entra naquela oração que ele faz, e depois aparece o anjo do Senhor dizendo que ele era muito amado, que Deus havia ouvido a sua oração no primeiro dia da oração, mas os príncipes do reino da Pérsia, que era o reino persa que estava no governo naquela época, então os demônios que compunha, digamos que a divindade satânica daquele reino, estava bloqueando a passagem do anjo que viria trazer a resposta para o servo do Senhor, Daniel. Então o anjo, após entregar o recado para Daniel, ele vai dizer: eu preciso subir, porque a primeira batalha foi vencida, mas virá uma outra batalha, porque está vindo agora a Grécia. Então eles estavam dizendo: vai acabar o reinado, o império persa, e vai agora entrar a Grécia, onde vai aparecer Alexandre, né? Mas a Bíblia não vai falar de Alexandre, mas já esses livros apócrifos vai contar história, então não são revelados, são apenas histórias que dá uma certa base para o conhecimento daqueles que são pesquisadores, estudiosos da palavra de Deus, que precisamos conhecer também de histórias gerais, precisamos conhecer os governos que existiram antes até mesmo da era cristã, para nós termos um respaldo, termos convicção e segurança do que vamos falar, né? Nós entendemos que quando inicia o império da Grécia, nós vemos que após a morte de Alexandre, ali iniciou-se o período helenista. Então seus capitães, seus generais que estavam com ele, acabaram se dividindo, cada um se tornando imperador em uma certa província, e então se dividiu o reino helenista, e então se espalhou a língua grega com mais velocidade pelo mundo, se tornou uma língua oficial, que é pela qual o Novo Testamento foi escrito. Algumas poucas partes nós vamos encontrar no Novo Testamento hebraico, e um pouco em Mateus, Evangelho de Mateus, algo em aramaico, mas o Novo Testamento em si foi escrito na língua grega. Mas essa é uma outra história. Então nós vemos um texto aqui em que o apóstolo Paulo ele está escrevendo para os irmãos de Roma e está falando acerca da liberdade. Mas aqui ele precisa lidar com uma religiosidade. Então, dentro dessa visão da religiosidade, ele precisa dizer uma coisa: que muitos diziam ser descendentes de Abraão, mas nem todos que diziam ser filhos de Abraão eram israelitas, porque também tinham descendentes de Abraão que eram dos filhos de Ismael, que foi um relacionamento que Abraão teve, ainda sendo Abraão, com Agar, a serva da sua mulher Sarai, pois ela era estéril. Então, Paulo precisa enfatizar essa confusão que estavam criando, que nem todos que dizem ser de Israel são israelitas. Então nem todos necessariamente são descendentes de Abraão, pois a descendência de Abraão, ou chamada descendência de Abraão, são os filhos de Isaque, e não os filhos de Ismael. Tanto que essa confusão que está na Palestina até hoje, por conta dessa questão, então Paulo vai deixar bem claro, para que o povo pudesse entender, que descendentes de Abraão não é aqueles apenas que descenderam dele, pois nós sabemos que Abraão, ele também, em dado momento, ele teve uma outra mulher, e essa mulher que ele teve por nome Quetura, ela teve também alguns filhos, né? Então os filhos de Abraão com Quetura não faz parte dessa descendência da promessa que Deus havia falado para Abraão. Nós vamos ver isso no capítulo 25 de Gênesis, tá? Que são os descendentes os filhos de Quetura, que são filhos também de Abraão. Então Paulo está enfatizando essa questão para que os irmãos pudessem entender. E aí ele vai falar de Sara, ele vai falar também de Rebeca, que também era estéril, e depois de muito tempo, 20 anos de oração do seu marido Isaque,
Deus então dá a ela a concessão, né? Dá a ela a oportunidade de conceber, de gerar e também conceder, dar à luz a 2 filhos, né? Gêmeos, que nós conhecemos a história de Jacó e Esaú. E esse mesmo texto, Paulo ele vai enfatizar que Deus aborrecia, ele odiava Esaú, ainda mesmo antes de Esaú nascer. Aí a pergunta que Paulo faz é: Deus é injusto? Há uma injustiça em Deus em aborrecer, porque aborrecer no original é odiar. Deus odiar alguém, odiar um bebê, odiar uma criança que ainda está informe no ventre, e amar mais o outro, porque Deus é o Deus onisciente, tá? E com a onisciência de Deus, Ele faz te ver, não é agora nessa prova, nessa luta, Ele faz te ver já do outro lado, cantando o hino da vitória. Então quando você pensa que Deus te deixou, Deus te abandonou, Ele diz: não, eu estou no controle ainda, você que não está ligado, tá? Você não pegou o mistério, eu continuo no controle. Está difícil, está doendo, está apertado, mas eu sei que está te esperando do outro lado. Aguenta firme que a vitória é grande. Ele vai até usar uma expressão, isso é Deus usando uma coisa linda. Deus falando da mulher que está prestes a dar à luz, ela sente contrações, são dores horríveis, ela sente até uma coisa tão insuportável, desejo de morrer por conta daquela dor, mas o próprio Deus vai dizer que quando ela dá à luz, que ela olha para a cara do menino, ela esquece do sofrimento e começa a se alegrar. Então, olha, essas dores que você está passando, enfrentando, são contrações, porque você está prestes a dar à luz a algo muito grande da parte de Deus, algo extraordinário. Então eu não vou pedir para você dizer para o seu irmão que eu vou dizer para você: aguenta firme, porque já você vai dar à luz, já você vai dar à luz, amém? Então Paulo vai trazer essa visão e perguntar se há alguma injustiça da parte de Deus. Ele pergunta, ele responde, ele exclama dizendo: de maneira nenhuma, Deus é injusto. E quando nós vemos que uma coisa foge do nosso controle, não acontece como nós gostaríamos que acontecesse, nós dizemos às vezes: Deus é injusto. E às vezes perguntamos: por que Deus permitiu isso? Aí Deus pergunta na sua palavra: de que se queixa o homem? Aí vem: senão dos seus próprios pecados, das suas próprias iniquidades. Tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Aí você pode dizer: pastor, mas tem pessoas que não fizeram nada e estão passando por um processo. Eles não fizeram nada, mas Deus está fazendo tudo para eles lá na frente. Então deixa ele passar o processo. Alguém está padecendo, eu não fiz nada, eu estou padecendo. Eu sempre fui consigo com as pessoas: deixa Deus trabalhar. Você não fez nada, mas Deus está fazendo. Deus está te forjando, Deus está te preparando, Deus está te moldando, Deus está te lapidando, Deus está colocando você exatamente aonde Ele quer. Para quê? Quando você chegar aonde Ele quer te colocar, você vai chegar em
fala conosco no silêncio. O silêncio de Deus também é resposta. Mas nós queremos uma bolinha de fogo, queremos ver um anjinho voando, queremos ver uma sarça queimando, queremos alguma coisa. E Ele está dizendo: eu não vou mostrar nada, eu não vou te dar sinal nenhum. Simplesmente entenda o processo. Escuta isso aqui, o que você está passando não é para a sua vergonha e humilhação. Pastor, já não sei onde colocar a cara. Tem gente, irmão, tem ditado aí fora que diz que não deve, não teme. Pastor, eu estou falando com alguém aqui, tá? Pastor, a minha situação está tão complicada que quando eu vejo alguém conhecido, eu baixo a cabeça e fico sem jeito de encarar, porque, sabe, eu estou muito envergonhada. Ei, olha de cabeça erguida, olha bem na bolotinha do olho. E se alguém olhar para você e perguntar: vai tudo bem? A casa está caída, está tudo arrebentado. Vai tudo bem. Mas como? Vai tudo bem. Está tudo arrebentado, mas vai tudo bem. Está tudo falando, mas vai tudo bem. Por quê? Porque eu perdi o controle. E toda vez que eu perder o controle, Deus vai estar no controle. Deus vai estar com a sua mão poderosa, trabalhando e movendo ao meu favor. Consegue entender isso? Então Deus, de maneira nenhuma, Ele é injusto. Em Deus não há injustiça. Deus, Ele é fiel. Que diremos, pois, que é injustiça da parte de Deus? Maneira nenhuma, verso 14. Verso 15, pois diz a Moisés: compadecer-me de quem me compadecer. Tem misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Não é você que vai determinar se Deus vai pegar leve ou pesado com alguém. É Deus que vai trabalhar do jeito dele. Tem gente que Deus precisa apertar um pouco mais. Tem gente que Deus não aperta tanto. Tem gente que Deus vai precisar olhar um pouquinho além do normal, a mãozinha na água, para tocar, para dar forma ao vaso. Mas tem gente que vai no seco mesmo. Ai, 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 ui, 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 eles estão no controle. Está doendo, mas você está na minha mão. Está difícil, mas você está na minha mão. A humilhação está terrível, mas você está na minha mão. Eu estou querendo sumir, vai sumir nada, vai ter que aparecer, vai ter que mostrar. Por quê? Porque quando Deus decide, Ele fala: vai buscar aquele que está lá de trás das malhadas. Quem é? O menor. Mas por quê? Não sei, chama ele. Vocês podem não saber, mas eu sei. Vocês podem não entender, mas eu entendo. E quando chega Samuel a olhar, eu posso imaginar Samuel fazer: se Deus escolheu um, aí Deus fala assim, Deus está nem tempo de Samuel pensar, unge, porque ele está no reino. E sabe o que acontece? Os rejeitados, os reprovados, tiveram que ficar sentadinhos só olhando. Não, desculpa, eu cometi um equívoco. Ficar de pé, porque só podia sentar na mesa depois que o menino chegasse. Pegou não? Aí ficar de pé lá, todos os cantos do mesmo dizem, porque eu entendo, nós aqui, quando Deus decide, filho, é Deus. Por quê? Porque enquanto alguém está no conforto do lar, você está no processo de Deus sendo preparado para exercer uma grande missão. Então aguenta, filho! Aguenta, porque Deus não te deixa! Aguenta, porque Deus não vai te abandonar! Tem gente que passa pelo fogo. Por quê? Porque há pessoas que conseguem resistir o processo do fogo. A Bíblia diz assim: aquele que resiste o fogo, pelo fogo será purificado. Mas aquele que não resiste o fogo, será purificado pela água. Só que eu vou dizer para você, do jeito que você está, não vai continuar. De alguma maneira, Deus vai fazer uma obra de purificação na sua vida. Abra sua Bíblia comigo em Números 31, 23. Números 31, 23. Eu estava orando e Deus falou que vai falar sobre isso. Eu falei: você não vai fazer mistério, depois você termina lá, vai dar tempo. Ele disse: então tá
tá bom, o que manda? 31, 23. Números 31, verso 23. Vamos lá. Números, escola bíblica de profetas, para uma bênção, hein, irmão? Amém. Aprender a manejar a espada. Vamos lá, toda a igreja, verso 23. 1, 2, 3. Entendeu o que você leu? Volta a leitura aí, só você agora. Agora eu quero que você medite. Quer meditar? Entra no texto aí, entra. E aí você vai parar de perguntar, não sei por que eu passo por isso e fulano não passa. Aquele que suportar ser purificado pelo fogo será purificado. Mas aquele que não tem condições de passar pelo fogo, porque pode se desfazer, o propósito de Deus não vai destruir. O propósito de Deus é preparar você para o propósito. Se você é de madeira, Ele não vai colocar você no fogo para te purificar. A depender do material que você for confeccionado, você será útil na casa de Deus. Mas já tem outros que não têm essa condição, essa capacidade. Então tem uns que passam pelo fogo, outros pela água, mas todos sairão do processo prontos para o propósito. Talvez você grita, mas o meu processo é fogo. Eu não aguento mais. Eu tenho uma notícia para te dar. O material pelo qual Deus confeccionou você, quanto mais no fogo você passa, mais duro, resistente você se torna. Vou falar de novo. Alguém quando vê um vaso de barro no fogo e diz passou da hora, ele fica mais. Não, vai virar pó, vira não. Ele vai ficar igual uma pedra. Agora vai ser difícil para o leite trabalhar no processo da lixa, para depois invernizar. Vai ser um pouco trabalhoso. É igual o ouro. Quanto mais no fogo ele passa, ele demora, mais limpo, mais precioso, mais caro. Você está sendo lapidado. Você está sendo lapidado. Tem gente que olha para você e fala, eu não sei que você aguenta. Aí você fala, eu sou daqueles que suporta fogo. Se eu fosse você pulava fora e falava, sinto muito, você não suporta fogo, eu suporto. Você é diferente. Então cada um Deus trabalha de uma maneira. Então se você suporta fogo, é pelo fogo que você vai ser lapidado, vai ser purificado. Mas se não suportar, fica tranquilo que Deus vai limpar, vai purificar, vai preparar da forma que Ele quer. Agora Deus me diz, mas tem uma coisa, Senhor, eu não aceito. Eu acho lindo isso. Tem alguém que diz assim, coloca Deus na parede, irmão. Esse povo não conhece de Bíblia, não. Achando que Deus é o servo e Ele é o Senhor. Eu sou o Senhor, mano. O Senhor, eu estou aqui, eu quero por aqui. O Senhor faz aqui. Abre a sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 45, verso 9. Isaías 45, verso 9. Porque eu sou vaso, viu? Eu tenho intimidade com Deus assim, ó. Eu e Jeová, nós somos assim, ó. Não. Se engana, não. Não é porque eu falo com Deus é assim. É mesmo.
eu agora aqui. Tem gente que se sente a quarta pessoa da Trindade. Se a Trindade é 3, né? Mas então, vamos lá. Quarta pessoa da Trindade. Tem a Trindade e tem ele também lá. Não é mais Trindade, não. Agora são 4. Eu estou aqui, ó. Não, porque eu só, sabe, é que eu estou em intimidade com Deus. Outro dia eu alguém falando assim, ó, irmão, quando você tem intimidade com o seu pai, você fala para ele, você, papai, toma aqui, ó, pai, fica com 3 beijos. Não, mas por quê? Você não respeite. Respeite. Aí tem gente, não, é porque você, sabe, ele jogava, não são assim, né? Não é jogar, ele e você. É porque tem intimidade. Não confunda intimidade com liberdade. Pegou não? Vou falar de novo. Não confunda. Não confunda as coisas, irmão. Intimidade com liberdade. Pegou não? Meu pai me deixa, meu pai me chega, meu pai me abraça, olha que fala assim. É mesmo? É. Mas quando você vai se referir a ele, o Senhor. Sim. Aleluia. Agora a Deus temos aí, não. Lindo. Aí eu vazio. Cheiroso, gostoso. Alguém já ouviu fazer isso? Crente? Cheiroso, gostoso. Pastor, não pode sair. Isso é muito radical. Isaías 45, verso 9, vamos lá. 1, 2, 3. Irmão, aqui não é criação. Ai, que delícia. Não. É ai! De dor, de juízo, de cobrança, de justiça estabelecida. Ai daquele que contende com seu Criador. Caco entre os cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que formou, que sabes? Ou a tua obra não tem mão? Ai daquele que diz ao pai, que é que geras? E a mulher que dá a luz, que dá a luz? Quem geras e que a mulher que dá a luz? Se você pudesse dar algumas dicas enquanto você está sendo gerado, ou tivesse poder para isso, você, claro, tem alguma coisa no seu corpo que você não se agrada. Você diria, eu queria que Deus me desse menos isso, mais aquilo. Ou mais aquilo, menos aquilo. Não, deixa eu parar para você não fazer confusão nem naquilo, não falar aquilo. Você pensar que aquilo é outro aquilo. Deus me desse um pouquinho menos de nariz, ou um pouquinho menos de orelha. Hoje seria se Deus desse um pouquinho menor a língua. Não, mas a língua não me incomoda, não. Não me incomoda. Então, nós vemos Paulo dizendo, só voltando para recapitular o que estamos falando, digne-me-ás então, porque se queixa ele ainda, porquanto quem resiste à sua vontade? Mas o homem, quem és tu que a Deus replica? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou que tem um
lado, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra. Ou para desonra. Que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Vasos de misericórdia que para a glória dantes preparou. Então você foi preparado para a glória. Pastor, mas aí tem um vaso de honra e de desonra. Como é que funciona essa questão? Existe um lugar chamado Vale de Rimon. Esse Vale de Rimon ficava ao sul de Jerusalém e que dava acesso aos vales que estavam nos poços de Siloé. Eu acho interessante que algumas pessoas criticavam que esses poços não existiram e agora recentemente, alguns anos atrás, agora recente, descobriram o tanque de Siloé, exatamente aquele tanque que o Senhor mandou o cego ir lá lavar-se e voltar a enxergar. Encontraram esse poço. Então, o Vale de Rimon era um vale também onde ficavam os poços de Siloé. Incluindo também ali estava o campo de amassar e guardar argila. E também havia naquele mesmo vale fornos e monturos municipais, chamados também de Campo do Oleiro, ou seja, é um lugar também chamado de aterro sanitário. Então, nesse mesmo lugar onde ficavam os aterros sanitários, estava no Vale de Rimon, onde também tinha os vários poços de Siloé, onde se guardava argila, onde também era chamado de Vale do Oleiro ou da Olaria. Acredita-se que a visão de Jeremias foi nesse mesmo lugar onde o Senhor leva ele para ter esta visão do capítulo 18 do seu livro, que é muito conhecida essa passagem. Então, vamos ver o que diz Zacarias 11:13. Zacarias 11:13. Zacarias 11:13. Vamos lá. É o penúltimo livro da velha aliança, ou da primeira aliança. Zacarias 11, verso 13. Vamos lá. 1, 2, 3. O Senhor, pois, diz: arranja isso ao rei, esse é o preço que viveu a eles, e não deixe não é na casa na casa do Senhor. O Senhor, pois, me disse: arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por ele. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Eu sou burro, sou burra, eu não peço para nada, O Senhor te avaliou. No preço que ele pagou por você, ninguém mais pagaria. Você entende o valor que você tem? Ou não consegue entender? Então o Senhor disse: arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por ele, e tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor.
também conhecido como Campo do Oleiro. Vamos ver Mateus 27. Verso 10. Mateus 27, verso 10. Vamos lá, 1, 2, 3. Deram-nas pelo campo do oleiro, segundo que o Senhor determinou. E deram-na pelo campo do oleiro, segundo o Senhor determinou. Campo do Oleiro é o lugar onde se trabalha com argila. É o exato lugar onde Deus colocou você. Pastor, mas é um lugar muito feio. É um lugar estranho. É um lugar que não tem tanta beleza. Mas é aí que eu vou te dar a forma. Os fornos que estão aí, Senhor, são terríveis, são superaquecidos, mas é aí que eu vou te dar a resistência que você precisa. Amém, irmão? É aí que eu vou te dar a resistência. Alguém consegue entender? Glória a Deus. Alguém vai olhar para você e começar a falar dos seus defeitos. Vai começar a falar de alguns comportamentos que você talvez tivera no passado para tentar parar aquilo que Deus está dizendo ao teu respeito. E às vezes Deus permite pessoas trazerem o seu passado à tona. Não é porque Deus quer te humilhar, te envergonhar, não. É porque Deus quer dar testemunho ao teu respeito. Abre a sua Bíblia comigo, por favor, em Atos capítulo 9. Atos 9. Versículo 15. Tem alguém tão cheio de Deus, sabe, que chegou primeiro, que tem um nome, que tem uma história ministerial, que vai querer desqualificar você. Porque nós estamos vivendo um tempo em que aqueles que chegaram antes, ao invés de nos ajudar a nos construir, não vem desconstruindo-nos, criticando, apontando as falhas. E não é só apontando as falhas onde vem aquela crítica construtiva para nós melhorarmos, não, é expondo-nos à vergonha. Agora nós estamos diante de um texto, Atos 9, verso 15. Vamos ver aí o que o Senhor diz. 1, 2, 3. Diz a história do Senhor, para porque para mim para levar o nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Você entendeu? Ananias vai dizer para o Senhor: Senhor, eu estou na minha casa aqui de boa, tranquilo. O Senhor me manda na casa de Judas, eu o conheço, é um irmão abençoado. Sim, eu sei o endereço, ele mora na rua chamada direita. Mas esse aí que o Senhor está falando para eu ir até ele, é aquele Saulo, que tem carta de Jerusalém, que vem perseguindo, humilhando, maltratando os crentes. É esse que veio no encalço da igreja, perseguindo o povo. O Senhor diz para você: ele pode ser perseguidor, ele pode não valer nada, mas para mim é um vaso escolhido. Você está entendendo o que Deus está dizendo ao teu respeito? Não importa o que estou falando ou pensando de você, para Deus você é um vaso escolhido e Ele quer usar. Então para de ficar pelo cantinho, porque eu sou coitado. Não, Deus não chamou você para ser vaso de canto, Deus chamou você para ser vaso de galeria, sabe? Para alguém quando querer olhar para você e perguntar assim: qual valor desses? Esses são
são X, Y, tal. Alguém fala assim, mas tem algo mais valioso? Alguém fala, dá só uma levantadinha na cabeça, aí a pessoa vai olhar e fala assim, ó, aqueles ali, ó, são os mais valiosos. Pegou na hora com essa cara feia que você está aí, dá até vontade de parar a mensagem aqui agora, né? Eu preciso que tu é valioso, tem um vaso que Deus conhece. Ah, o sangue de Cristo resolveu na minha vida, não é nem na sua. Para aturar você com essa cara feia quando eu prego. Vou mexer com você agora. Diga para o irmão do lado, melhor essa cara, rapaz. Tu é mais escolhido? Não importa o que estão falando de você, não importa as diretas nas redes sociais, não importa as reuniões, sabe lá, para ficar negativo, falando, fica tranquilo, é porque já estão sabendo que é Deus que vai falar lá dizendo, é meu vaso, não importa nada, é minha escolhida, é minha escolhida. Aí melhor a cara rapidinho para isso, só para continuar. Enquanto alguém vai dizer, Senhor, ele faz, ele falou assim, você está falando antes do encontro, mas eu já tive um encontro com ele e ele teve um encontro comigo. Você está falando de alguém que você conheceu antes do encontro, precisa conhecer agora quem ele é agora depois do encontro. Aí o Senhor fala, sabe quem ele é? Ele já está 3 dias sem comer, sem beber e está orando dentro do quarto. E quando chega lá, vai lá e dá a visão e entrega aquilo que eu vou te mandar dizer para ele. Aí Deus já está falando com ele lá no quarto, lá, sim, ele está orando. A Bíblia diz que Deus fala para ele, ó, eis que eu estou enviando meu servo Ananias. Ele vai orar por você e vai te dar a orientação, o que você irá fazer. E quando ele fala assim, não vai, Senhor, mas ele é protegido, Senhor, pois é você que vai lá dizer para ele que eu vou usar ele, vou levantar na terra e que o que eu tenho com ele, eu não tenho com mais ninguém. Eu vou mexer com você só mais essa vez. Diga para o irmão que Deus tem com você algo exclusivo. Não, fala, é algo exclusivo. Diga, é algo exclusivo. Vai, porque ele é para mim. Como um vaso escolhido. Aí a Bíblia diz que quando Ananias chega na casa de Judas, ele fala assim, ó, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho de onde vinhas, peraí, quem falou para ele que Jesus tinha aparecido para ele no caminho, para Saulo no caminho? Quem foi? O próprio Deus, o próprio Senhor. Falou, tu disse que era isso, mas eu apareci para ele no caminho. Está entendendo? Alguém vai falar do que ouviu, mas Deus vai falar do que aconteceu. Glória a Deus. Entendeu não? Porque as pessoas falam, especulam, sabe? Mas não sabem o fato. E por isso essa geração padece tanto, porque elas não buscam os fatos. Elas não buscam de argumentos sem fundamento, sem base. E o pior de tudo, além de dar likes, ainda compartilha aquilo que não é verdade. A irmã até riu, ele lembra, né, irmã? Essa geração faz isso. Aí quando alguém vai falar, não, porque Senhor, se eu for ficar falando com você, sou eu. Se eu for com você ir, é porque já está tudo preparado. Já está tudo certo. Aí ele já vai dar a paz do Senhor para o irmão sair. Não, minha irmã, olha. Não, eu pensei que não, mas foi filho de algo. Agora, irmã, ele não sabe. O Senhor Jesus, ele é o que apareceu no caminho, por onde você via, ele me enviou para que tornes a vez, seja cheio de Espírito Santo. Pegou não? Deus usar quem não acreditava, Deus usar quem denegriu. Irmão, quem está falando é para Deus, ó, ele é problemático. Eu conheço ele, já tive um encontro com ele. Ele não é mais isso que você pensa que ele é. Ele agora é diferente.
às vezes tem liberdade para matar, não. Mas mata-se mesmo. Olha essa geração, a bênção. Mas é a gente especial, ninguém sabe que eu sou crente. O mundo tem que saber quem você é. Você não tem que ter vergonha de dizer na faculdade, no seu trabalho, que você é um crente salvo por Jesus. Ah, mas vamos perseguir. Problema. Mas perseguições passadas que vieram antes de nós. Fala mal de você é perseguição. Fala que não gosta de não é perseguição. Perseguição é arrancar a cabeça de crente, perseguição é esfolar vivo, perseguição é serrar o meio, perseguição é pegar cavalos bestas, desinvestados, e amarrar uma perna de uma daquela e soltar no meio da manga e dizendo vai que vai, e você ser lascado, partido ao meio. Isso é perseguição. Para que não vai te ligar porque a igreja está cheia de errado. Então vai embora, então primeiro. E quando a gente consegue ver o erro dos outros, irmãos, é sinal que o nosso erro, nós estamos juntando os nossos para falar dos outros. Crente que tem boca cheia de saliva para falar dos outros, as mãos são vazias de obras. Então, pelo amor de Deus, excede a saliva dessa boca e enche as mãos de obras. Começa a trabalhar, começa a fazer uma coisa. Quero ver se você vai ter tempo para ver nada para falar de ninguém. Pegou ou não? É que alguns conseguem fogo, outros não. Tem uns que chegam aqui e pulam fora. 2, 3 meses e não dá nem tchau. Aqui é fornalha, é fogo. Aqui não está sendo preparado para ir para Disney. Você está sendo preparado para ir para o céu. Aleluia. O reino dos céus é tomada força. Você precisa ser valente, irmão. Esse negócio de menininho, sabe? Ai, mas não é assim não. Essa palavra é muito pura. Rasga a Bíblia. A parte que não lhe convém, faça como alguns lugares da Europa, Romanos primeiro foi tirado. Pegou ou não? Porque essa geração é isso, só quer usar a Bíblia naquilo que lhe convém. As verdades santas, as verdades sagradas, as verdades bíblicas, o evangelho cristocêntrico, o evangelho puro, o evangelho de Cristo, eles não querem. Por quê? Porque o evangelho de Cristo já começa assim, ó, arrependendo. Já vai te chamando para mudar de vida. Já vai dizendo, ei, Deus não aceita você como você é, Ele quer mudar a tua vida. Você pode vir como você está, mas Ele não aceita você como você está. Por quê? Porque se Ele aceitar você como você está, significa que Ele aceita os seus erros e não precisa de graça, de sangue, de Jesus na cruz, nada disso. Uma coisa é você vir como está, outra coisa é Deus me aceita do jeito que eu sou, aí continua um prostituto. Aí continua na rua um homem andando, rebolando igual chiclete na boca de mangueira. Aí Deus me aceita do jeito que eu sou. Mentira. Se fosse assim a graça, não precisava de cruz. Não precisava, não precisava de Cristo, não. Por quê? Porque me aceita do jeito que eu sou. Isso é mentira do diabo. Ele diz, vinha como estás, mas eu tenho um negócio que eu vou te dar que você está num mundo que não gosta. O que é que eu vou te dar? Verdade. E quando você conhecer a verdade do Evangelho, o Evangelho bíblico, o Evangelho e a sã doutrina, a doutrina dos apóstolos, a tua vida vai ser transformada. Aí vem quase um todo torto, todo troncho. Deus me quer assim, do jeito que eu sou, todo torto. Aí vai derramar o azeite e vai começar a vazar, derramando. Todo rachado, todo arrebentado. Não caia nessa conversa do diabo. Deus me aceita do jeito que eu sou. Ele aceita você para que você seja transformado. Esse caboclo da Gabriela vai sair da tua vida hoje. Eu nasci assim, eu sou
Evangelho é transformação, mudança de caráter. O velho homem deixa de existir na tua vida. Deus fala claramente. Lá em Zacarias ele pega as coisas velhas e lança no esquecimento. Ele fala, não quero mais lembrar disso. Ah não, mas ele é mesmo do jeito que eu sou. Não confunda os textos da palavra. Aí aparece alguém que discorda, o problema é seu. Eu não sei qual problema é teu. Se a Bíblia está dizendo isso, um texto dentro do contexto, vamos falar, é só um texto isolado, tem conversa. Antes de falar qualquer texto aqui, eu vou no contexto. E para mim o contexto ainda é pouco, eu vou lá buscar dentro da historicidade do texto. Sim, eu vou na geografia, eu vou na história, eu vou na arqueologia. Mas tem que ser com os originais, eu vou com os originais também. Sim. Mas esse texto queria dizer, o que você disser que ele queria dizer, eu também sei o que ele queria dizer. E vou dizer para você que o que ele queria dizer é exatamente o que ele está dizendo. Mas que você não quer aceitar. Entendeu? Pastor, mas que palavra é essa? Nós estamos falando sobre arqueologia, irmão. Estamos combatendo o pecado em nós. Não estou apontando o teu pecado, não. Deus não está aqui te acusando, te condenando, não. Ele está dizendo para você assim, eu estou te dando a oportunidade de melhorar, de mudar, de ser transformado. Ele está me dando a oportunidade de se tornar melhor, me tornar melhor. Não pela minha própria força, porque ninguém pode chegar se não for a graça de Cristo, se o Espírito de Deus não nos convencer. Eu prego, mas quem convence você é o Espírito Santo. Eu posso passar aqui a noite inteira, uma madrugada inteira, eu posso passar o resto da semana inteira aqui falando sobre isso. Mas se o teu coração não estiver aberto para ser ministrado pelo Espírito de Deus, para Ele convencer você dessas verdades, não vai dar em nada. Eu posso usar o melhor vernáculo que eu tenho. Eu posso fazer uso da melhor oratória que eu tenho. Eu posso usar o português mais polido que você possa imaginar. Mas isso não vai convencer você. O que convence o homem do juízo, do pecado e da morte chama-se Espírito Santo. É Ele que ministra pelo Espírito. Ele recebe de Deus, ministra pelo Espírito, que ministra a tua alma e que muda o teu comportamento. Uau! Então não é como que estão dizendo de você, porque é Deus que vai dar testemunho agora. Não, teve um culto de segunda-feira, lá na rua Paulo VI, por 1510. Alguém assistindo pelas redes sociais, e que teve encontro comigo. Naquele encontro eu mudei a vida dele, eu transformei, ele não é mais aquilo que ele era. Não é o pastor, é o Senhor. Amém? Uau! Consegue tomar um pouquinho mais aqui desse cálice? Ou já está bom, pastor? Já está bom? Escute uma coisa, filho, filha, querido, querida, amado, amada. Na casa do Senhor há vários tipos de vasos. Há várias espécies de formas de vasos. Mas todos são úteis na casa do Senhor. Mas eu preciso de uma consagração. Eu preciso de uma credencial. Eu preciso de um cargo. Precisa não. Você precisa entender o que é Evangelho. Quando você entender o que é Evangelho, você vai perceber que não é um cargo que te torna útil. Mas eu queria, amém. Os que desejam o episcopado, boa coisa almeja. Só que Paulo deveria dizer o resto do negócio, né? É estreito, é apertado, tem que ter chamada, senão pula fora. Não aguenta não. Não aguenta não, irmãos. Vamos ver o que
2 Timóteo, capítulo 2, 20. Oh, glória! Segunda carta do apóstolo Paulo para Timóteo, 2:20. Pastor, o senhor vai pular? Já pulei no começo, eu não vou. Vai revelar, pastor? Oxe, estou revelando aí. Tá não? 2:20, 2 Timóteo 2:20. Vamos lá? 1, 2, 3. Verso 21. Ai, 22. Verso 23. Verso 24. O Senhor não vem compreender, mas irmãos para ensinar. Sofredor. Você leu aí sofredor, irmão? Eu pensei que quando eu entrasse na igreja, vocês com alegria. Eu acho que a irmã Chile cantou esse louvor, diz que lá no céu vai ser sua alegria. Lá vai ser sua alegria, aqui não. Ô Chile, o Rosto Nascimento, cantou esse louvor, que vai ser sua alegria. Rosto Nascimento, aí tem uma alegria. Porque alguém está pregando, você viu, para o evangelho, porque aí você está enganado. Que o evangelho não é isso que estão pregando por aí. O evangelho de Cristo não é isso, não. Você lembra das espadas que Jesus mandou os discípulos comprar? Ele fala muitas vezes, espada. Só para ir para lá, depois o resto vai ser só besteira. Então, ele está no céu. Então entrou no céu, ele está garantido. Agora o resto é só daqui daí para frente. Agora, ele não vem para a igreja porque seus problemas acabaram. E agora quem poderá nos defender? É o Jesusinho Colorado. Irmão, pelo amor de Deus, cresça, amadureça. Irmãos, na casa de Deus há vários tipos de vasos. Veja, não só ouro e prata, também pau e barro. Aí alguém diz, vasos para honra e vasos para desonra. Você ouviu isso? Não. Quem quer dizer isso? Tem gente, irmão, difícil para a gente poder engolir na igreja, mas é irmão em Cristo. A Bíblia diz que você que é espiritual, trate os que são mais fracos com espiritualidade, com mansidão. Tem gente que dá vontade de engagar. Sim, mas o Espírito de Deus é na tua vida, você não vai fazer isso. Tem gente que quer ficar debatendo Bíblia, palavra, para mostrar que tem conhecimento. Sim, mas irmão, não fica tempo com isso não. Agora, ai, Jesus do céu, ajuda aí, Jesus. Então, perceba que Paulo, ele continua trazendo algumas instruções acerca dessa mesma questão. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor
e preparado para toda boa obra. Tem gente que não está preparado para toda boa obra. Para umas obras sim, mas para toda. É chamar para briga. Tá não. Toda boa obra. Toda boa obra. Para o que Deus quiser usar você, você está sempre disponível, você está sempre qualificada. Por quê? Porque você se absteve de algumas questões que os textos acima Paulo está narrando. Tem gente, irmão, que sabe, quer ver um exemplo? Foge também dos desejos da tua mocidade. Aí eu estou jovem, eu vou fazer isso, eu vou. É coisa para velho. Eu já enterrei tanta gente que disse assim para mim: estou muito jovem, você quer. Mas velho, não nasceu o que é Deus? Eu digo, rapaz, eu não sou daqueles que ameaçam, não sabe? Olha, se você não assistir, vai lá. Eu não. Falei, rapaz, fica ligado. Segue a justiça. Justiça, olha aqui, irmã Ana Maria, Dona Maria. Justiça, a fé, o amor, a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. Rejeita as questões loucas e sem discussão, sabendo que produz contenda. Ao século do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. Eu não quero sofrer nada, rapaz. Né? Não, eu vou sair da igreja, porque lá eu só fico perseguindo. Ué, né? Quem foi que te colocou na forca? Ou quem acendeu uma fogueira para te queimar vivo? Ou quem colocou teu nome na lista para ser devorado pelos leões? Ou quem te colocou na lista para ser crucificado para ver de cabeça para baixo? Ou de cabeça para cima? Vocês foram lá dormir? Se jogaram, colocaram sobre madeiras e betume para se tornarem luminares durante a noite, enquanto a sua cabeça está exposta, o fogo começa a queimar e você começa a gritar, ou a fazer como alguns cristãos, a cantarem, enquanto está sendo queimados vivos. Esse negócio de gente perseguindo você, irmão, são irmãos em Cristo, que perderam a identidade, não sabem quem são, e aí está incomodado com o que Deus está fazendo na tua vida. Então, não liga para essas pessoas. E quando for ligar, ore por elas. Amém? Amém. Tem gente que dá vontade de mandar Jesus matar? Tem. Mas tu não vai fazer isso. Não é verdade, irmão? É verdade. Eu já ouvi gente chamar outro de desgraçado, mas eu estou cuidando mais que desgraçado. Um lágrima nos olhos, irmão. Esse irmãozinho deu brecha no carro. Ou então, às vezes, o caráter do irmão é doido, e aí ele não foi transformado. Porque tudo é o diabo, né? Volta na conta do diabo e está tudo bem. Não, é caráter dobre mesmo. Não foi transformado ainda. Eu sei que vocês lembram ouvir isso, né? Uau. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Você pode não ter uma aparência tão esplendorosa como valiosa, e esplendorosa como ouro, ou talvez não brilha tanto quanto a prata. Segunda carta aos Coríntios 4, verso 7. Oh, glória! Vamos lá, 1, 2, 3. Para que a excelência do
poder, já fechou a Bíblia? Misericórdia. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, vamos lá, 1, 2, 3. Temos, porém, esse tesouro embaixo de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Verso 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Verso 9. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Verso 10. Fazendo sempre com toda a paz, fortificação, segurança, nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Verso 11. Que assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Verso 12. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Verso 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, crio, por isso falei. Nós cremos também, falando, 14, sabemos que também, verso 15, porque tudo isso é para quê? Você canta, é para a glória de Deus. Você prega, é para a glória de Deus. Então você olha o que diz, então a excelência do poder colocou em quê? Vasos de barro. Para que a excelência da glória seja dele. Para que ninguém se glorie. Para que nós venhamos entender a nossa humanidade, a nossa fragilidade, as nossas limitações como ser humano. Está pegando aí, irmão? Oh, glória! Deixa eu concluir. Vasos de misericórdia. Vasos acima, para honra e não para desonra. O que seria vasos para honra? Vasos que ocupam lugares especiais na casa. Vasos para desonra, vaso de lixo, vaso sanitário. As empresas, irmão, que o senhor quer só vaso, não mexe comigo não. Eu digo que benção, irmão. Se você for ali, ó, então à direita ou à esquerda, tem 2 vasos lá também. Só que em frente aos vasos tem 2 cubas. Cada um tem uma cuba. Então tá assim de gente, irmão, ó. Que é vaso sanitário, você achando vaso de galeria. Cheio de lixo, cheio de fezes, vou falar. Cheio de imundícia. Exagerando. É só usar um produtinho ali, pastor, vai ficar naquela limpadinha bonita, aquele cheiro gostoso. Aqui vai querer morar no banheiro? Quem vai querer fazer refeição no banheiro? E você tem que se associar a vaso sanitário, que está com o bocão assim aberto. Ali é a boca de Deus, está sempre aberta. É mesmo? Você tem que orar para eu ver o que o outro tem para te dizer. O pastor é doido, não viu nada ainda. Não, porque está se dizendo, irmão. Eu sou vaso, eu não desmereço ninguém de verdade. Você falou o quê? Não, guarda para mim esse mistério. É mistério, né, pastor? É mistério. Porque senão rende, né? Vai comprar briga com esses vasos aí, tu pisou no carro, meu irmão, tu vacilar, vai com 380 ali escondido, tá com a ponta 40, não, peixeira já era. Tem irmãozinho que não, só falta andar com a auréola na cabeça, a auréola bonitinha assim, ó, mas pinta para tu ver no carro. Ai, pastor, porque eu sou filho de leão.
Então se mexeu comigo. Um dia a irmã falou para mim assim: pastor, eu sou grossa mesmo. Eu disse: irmã, que Deus de Jesus não falou que nós somos o sal da terra, eu sou o sal grosso. Não, eu não ri não, eu estava reclamando, estava orientando a questão, mas depois eu inventei. É que eu sou o sal grosso. Virou piada isso agora, não sei se vocês já ouviram falar isso. Eu estava aqui com a irmã na clínica aqui, irmã. Pastor, porque assim, né? Tu sabe que a gente é bem dia. Já chegou assim, ó. Falei, pronto, agora ela vai me chamar para a mão, quer ver? Não, porque o senhor sabe comigo. Eu fiquei. Eu falei assim, ó. Falei, Jesus me guarda. Aí ela foi só por essa pérola. Ele diz aí que bênção. Estou encontrando tanta coisa na Bíblia que não está na Bíblia para colocar na sua vida, sabe? Alguns posicionamentos, só o sangue. Vamos lá eu vou ler só essa, né? Gálatas 5, né? Que nós estamos falando ainda sobre as obras da carne. Eu vou só falar sobre essa questão. Nós vamos já estar orando pela sua vida. Nós paramos em emulação. Versículo de número 20. Nós falamos de idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias e vamos falar sobre emulações. Verso 20, Gálatas 5, 20. Você vê no início do versículo: idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações. Nós aqui estamos abordando alguns comportamentos de cristãos que estão cometendo obras infrutuosas da carne e não se dão conta de que isso tem o afastado da comunhão plena com Deus. Porque às vezes vemos alguns textos e nós não buscamos entender o que ele está dizendo ou o que ele quer dizer. Então, o que seria emulação? Aliás, os irmãos falaram. Sentimentos, invejas, amargas do sucesso. Na igreja não tem isso. Não, quando irmão está tendo sucesso, vai lá, campeão. Vai lá, campeão. Vai lá. Só os espirituais entendem. O que mais? Ação de disputar e concorrer. Ação, disputar e concorrer. Com pessoa ou com pessoa. Pode falar. Pode ter muita coisa. Pode falar. Mas uma pessoa tem de igualar, superar alguma coisa ou outra pessoa. Ação de disputar. Disputar. Que faz com que Não. Será que igreja não tem isso? Não. Quem canta mais? Quem prega mais? Você viu que eu revelo mais do que ela? Eu me peguei, foi 10 revelações. A gente pegou só 2. Você viu o que eu achei? Eu pulei, ó. Ela pulando assim com 2 pés, eu pulei de um só. A unção do Saci Pererê. Uau! Irmão, o povo de Deus tudo assim, ó. Aí Deus manda uma pandemia, fala, não vai nem só baixar o nariz, vai esconder também. Quem só pregava um cachê alto estava nas lives, porque a palavra de Deus está me olhando para nós feliz, pregando de graça.
cantando, com a caixa lá de cima, fazendo lives. E de louvor, e o povo todo, ai, Maria, meu melhor cantor, ai, que oportunidade. Aí ia lá, digitava uma coisinha, aí se o cantor disse, ai, ele leu o que eu falei, aleluia. Ele respondeu minha mensagem, ele viu meu like, eu dei like também. Pegou não, irmão? Aí Deus fala no trono, não, porque eu sou um pastorzão, nessa cidade não tem pastor como eu. Deus falou, não é muito sério. Aí rasgaram a Constituição, decreto, fecha a igreja. O pastorzão poderosozão fechou a igreja e colocou na porta lá, eu passei algum lugar civil. Culto de libertação cancelado por conta da Covid. E eu disse, o culto de cura e libertação ficou de Covid. Eu falei, pastor, eu chegava no senhor, dessa casa onde eu moro, não vou falar muito detalhes. Sim, pode falar. Eu vou trazer uma bênção para o senhor, pode jogar aí, depois eu pego. Porque não, a gente não pode ter muito contato, não, porque sabe, né? O poderosozão com medo de morrer. Viver é Cristo, morrer é lucro. Não tem que vigiar. A Bíblia diz que nossos dias são contados na terra. E não passará nem um dia além daquilo que Deus estabeleceu, bonitinho. Você pode pegar gripe espanhola, gripe da galinha, você pode pegar coronavírus. Se não for tua hora de partir, minha filha, tu vai vencer tudo e falar, eu sou sobrevivente. Mas se chegar a tua hora, meu irmão, tua pai fala, ai, tomou uma topada, no susto da queda, a pressão subiu, deu um infarto e morreu. Uau! Você entende? Não, por quê, irmão? A igreja estava em pânico. Por quê? Porque pregamos uma salvação que nós não cremos para nós. Ai, porque se eu morrer, ô Senhor, manda me chamar agora. Imagina eu terminar de falar aqui, ó, e cair pretinho, mortinho, durinho aqui, ó. E os irmãos lá, não chore não. Dê glória a Deus, irmão. Dê glória, porque eu já estou nas mansões celestiais, eu estou lá na glória junto com Jesus, meu Jesus, valeu a pena passar por tudo aí, nós aqui agora, esperar agora os irmãos, né, Jesus, tem arrebatamento, né? Então vamos ficar aqui até, então glória, acabou tudo, luta, prova, dificuldade, perseguição, inveja, calúnia, oh glória, eu estou com Cristo. Mas não, os crentes agora, a paz do Senhor, irmão. Eu não corri esse risco, eu não vou pagar um soco na minha cara. Vem cá, pastor, rapaz, não, porque agora é assim, vai falar esse negócio. Não, irmão, tem que se cuidar também. Não estou dizendo que você tem que se cuidar, não. É máscara, é muito mal que gel. Eu queria que você conhecesse um pouco mais de tecnologia, que já é um negócio. Ah, deixa quieto isso. Continue se cuidando, irmão. Porque senão não sabe, né? O vírus está aí. Se tiver que partir, filho, já falei, vou falar de novo. Gente jovem partiu. E gente velho. Pegou o vírus, foi entubado e saiu ainda. E o jovem forte. Alguém fala, eu pastor, não entendo isso. Por que eu venho aqui? Eu já vivi tanto. É você que determina quem vive e quem morre agora? Você sabe se Deus não tem uma hora na vida do velho ainda, que é o velho para o mistério? Eu não questiono não, irmão. Eu não. Não questiono. Mas tem gente, sabe, pastor? Irmãos, o Senhor é o dono da vida. Ele venceu a morte.
Então, a morte, para ser transporte para crente, só pode passar na sua porta e buzinar, dizendo: seu Uber chegou, seu Uber chegou, você pediu Uber, pedi não, mas aí você não vai embora agora. Ele mandou chamar: não, venha! Não, pode cancelar, eu vou pagar a multazinha que paga, eu pago. Não, não deixa eu pagar não, mas eu chegou tua hora. Venha! Aí tem irmão assim: Deus Pai. Deus, eu já ouvi uma falar assim: Maria Valente. O medo de morrer, sabe? Falei: eu tenho que Maria não vai valer ninguém, porque a bicha já foi também, então não. Esperando o dia do arrebatamento da igreja. Alguém entendeu isso? Amém. Então, tribulação na igreja não tem? Tem? Você viu o sapato da outra? Meu pai, meu irmão pode dizer nada, viu um sapato bonito, guardou. Mandou você para tu, ganhou o sapato, coloca no pé e usa. Se tu guardar, tu vai passar vergonha. A bichinha veio toda força na peruca. E eu olhei e falei: que está muito lindo. Aí eu brinquei com a irmã. E eu vi a gente, ó. Oh, meu Deus. A bichinha veio cantar, o sapato partiu no meio de baixo. Eu falei: se for os olhos dos irmãos. Eu não sei se Márcia ou eu, nós fomos uma bichinha uma vez, foi cada irmãzinha. A bichinha todo mistério assim, ó. E quando eu olhei, 8 pedaços de negócio com racha, eu vou falar. Eu falei: o que foi que houve? O sapato da irmã partiu assim, eu passei de capeta, passou uma faca. Você sabe, a gente jovem, né, irmão? Mas eu ri, mas depois, né? Na frente, mas depois eu não vejo. Seu meu irmão, eu sabe o que ela fez, irmão? Aí ficou só um furinho segurando a canelinha da bichinha aqui, ó. Fazia assim, a cana rodava, tirou e ficou lá, ó. Eu falei: isso aí, irmão, com sapato, sem sapato, dá lugar. Então, irmão, não toca sapato não, viu? Pode tocando, os mesmos. Hoje o culto está na festa o quê, mãe? Eu vou para agora, eu vou deixar meu sapato aí, mas a irmãzinha Paulo, não, vou lá. Então, emulação, ação ou efeito de emular, de disputar, preferência de algo com alguém, uma disputa. Sentimento que faz com que uma pessoa tente se igualar ou superar alguma coisa ou outra pessoa. Irmão, não queira se medir a ninguém. Você é exclusivo. Você é único. O que Deus tem para você não tem como. É algo maior. Quando você vê Deus usando alguém assim, é um nível, sabe? Como eu queria ser igual a ele. Deus está dizendo: para de pensar assim. Eu tenho coisa maior. Você vai levantar alguém até aqui. O próximo vai ser você, então a unção vai ser maior. A graça vai ser maior. Mas para quê? Para você se aparecer? Não. Para que o nome dele seja glorificado. Tudo para a glória de Deus. Então não precisa ficar se igualando. Não precisa querer superar ninguém. Você é melhor que ele, vou mostrar. Não, quer ser, então guarde para você. Estude mais, busque mais, jejue mais. Ou você já vai em qualquer área que você quer superar. Na sua empresa, ou sei lá. Estude, busque, se aperfeiçoe, seja o melhor do que você fizer, mas não nesse intuito de rebaixar ninguém, de competir com ninguém, mas de que Deus seja glorificado através da sua exaltação. Amém? Em uma visão jurídica, a atitude que faz com que alguém, munido de um sentimento de rivalidade, ou por competições ou competição, recorra à ação da justiça, buscando reivindicar um direito que não existe. Os irmãos vão ver livro de histórias aí, principalmente nossa região dos coronéis. Famílias que se destruíram por conta de uma cerca de arame. O terreno era de um, o outro dia não é meu, e ficava aquela briga. Cerca um dia estava de um lado, o outro já mandava escapando e eu colocava do outro lado. E ficou aquela briga, e muitos morreram.
Vem do latim, a emulationis. Então, vemos que pessoas vivem a vida competindo. Seja com família, seja na igreja, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja, sabe, ele perde a vida competindo com pessoas. Para com isso. Não queira superar ninguém. Não, pastor, você não pode falar isso porque agora os pastores coaches estão dizendo por aí que eu tenho que superar porque eu tenho que ser o melhor. Para quê? Para mostrar que eu sou crente. Para, não. As pessoas têm que ver Cristo na sua vida. A Bíblia diz que é comais, que é bebais, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Convida a missionária Marilene para preparar um louvor. Acho que é bom para estar arrebatado. A missionária prepara aqui, filha, para louvar um louvor daquele lá que faz o chinelo da irmã, rapaz, aqui no meio. Os irmãos entenderam, irmãos? Olha para cá. Você não precisa ser melhor do que teu irmão. E se você for melhor, seja para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, tudo que fizer, faça para a glória de Deus. Deus está dizendo nesta noite que você é um vaso para a honra. Deus está dizendo que Ele deu um valor além daquilo que você valia. Ele dá avaliação de preço. Alguém foi avaliar, foi analisar, disse, não vale muita coisa não. Aí o Senhor diz, você acha que não vale, mas para mim. Amém. 30 moedas de prata não é pouco não, hein, irmão? Pastor, porque está apontando para Cristo? Pode sim, sem problema. Sim. Lembre-se que você é um vaso e que o Senhor quer honrar você. Mas antes de Deus honrar você, honre a Deus. Você precisa honrar a Deus. Fique de pé, por favor. Não deixe que as suas obras